Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda pós-término de Campeonato Brasileiro e, é claro, diante disso, uma segunda muito agitada. Os elencos começam a esvaziar e automaticamente nomes ficam livres no mercado de interesse do Vasco da Gama. Técnicos começam a ser demitidos, as movimentações aumentam dentro da colina histórica pelo novo treinador e muitas outras novidades acontecem. E a gente aqui, nesse Fala Gigante, é claro, como não poderia ser diferente, vai trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Tem novidades sobre Fernando Diniz, tem novidades sobre Renato Gaúcho, tem novidades sobre Pedro Caixinha, tem um atleta aí do Cruzeiro que está ficando livre após passagem pelo clube de Minas Gerais, que, olha, eu digo aqui, tem que ser um alvo do Vasco. E eu falo, tem que ser um alvo do Vasco. Um nome super viável para o Vasco contratar para a temporada de 2025. É o nome que o Vasco da Gama precisa. Então, como eu sei que o meu canal tem alcance, como eu sei que o meu canal chega a muita gente de dentro do Vasco da Gama, alô Pedrinho e toda a diretoria do Vasco, olhem para esse nome. E eu já adianto aqui a vocês, Álvaro Barreal. Há um projeto para 2025 e esse projeto é Álvaro Barreal. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Temos muitas novidades a trazer aqui nesse Fala Gigante. E é claro, acima de tudo, eu conto muito com a presença de todos. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, tranquilo? Não perca tempo. Venha logo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Acima de tudo, eu quero primeiramente agradecer. Agradecer a todos vocês porque hoje conseguimos chegar à marca tão legal, tão importante, tão gigante dos 143 mil inscritos, cara. Vocês são fenômenos, fenomenais, assim. Acima de tudo, glória a Deus por a gente conseguir chegar a uma marca tão importante como essa. Eu venho, de fato, agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo por cada um que se inscreveu no nosso canal, por cada um que apoia o nosso canal, deixando sempre aqui o like no vídeo, sendo um membro do canal do Gigante Vasco, compartilhando o nosso canal, porque tem muita gente que eu sei que compartilha o canal para os amigos. Então, gente, apenas agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. 143 mil inscritos no canal do Gigante. Quem diria? Glória a Deus e muito obrigado a todos vocês. E agora vamos por mais. Vamos aí na luta, no foco, no objetivo dos 144 mil inscritos, porque os 150 mil também é logo ali. Show? Mas vambora, né, vascaíno? Vambora sem muita enrolação. Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino, né? Porque, como a gente trouxe aqui a vocês, temos um Fala Gigante aí bastante movimentado, né? E eu começo aqui esse Fala Gigante com vocês olhando já para a temporada de 2025. Por quê? Porque hoje tivemos aí a informação de como estará acontecendo a programação do Vasco da Gama para 2025. O Vasco que ontem entrou em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a última vez, o último compromisso do Vasco em 2024 contra o Cuiabá em Mato Grosso. Depois daquela partida, acabou o jogo, todo o elenco estava de férias. Hoje o grupo do Vasco da Gama já está de fato de férias, terão aproximadamente aí um mês de descanso até voltarem aos treinos no CT Moacir Barbosa. Informações que a gente teve hoje, né, aí da própria diretoria do Vasco da Gama, é que a data de reapresentação do elenco Cruz Maltino no CT Moacir Barbosa está marcada a princípio para o dia 6 de janeiro. Ou seja, o elenco terá aí exatamente dia 6, a gente está no dia 9. Então o elenco terá 29 dias de descanso, né, até se reapresentar no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Vasco vai estrear no Campeonato Carioca no dia 12 contra a equipe do Nova Iguaçu e automaticamente, se o elenco se reapresenta no dia 6, como no dia 12 o elenco vai entrar em campo? Impossível.
Então, para essa estreia do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, o Vasco da Gama levará um elenco alternativo, feito por sua grande maioria de jogadores das categorias de base, que não irão se reapresentar no dia 12, aliás, no dia 6, mas sim no dia 27 de dezembro. Então, assim, o Vasco entrou de férias ontem, né? Mas, acima de tudo, o elenco do Vasco da Gama, algumas peças já estarão se representando nesse próximo dia 27 e no dia 12 já temos treino. Então, essa temporada, só vou ajeitar aqui, rapaziada, que eu gosto de ficar tudo bonitinho, pronto. Então, teoricamente, essa temporada aí do Vasco da Gama, ela acabou ontem, mas já vai recomeçar no próximo dia 27. A grande maioria desse elenco aí que vai estrear no estadual será formado por garotos da base e eu acredito, e aí é mais um feeling, né? Mais uma opinião, não uma informação, a gente pode até buscar para trazer aqui a vocês. Eu acho que para esse dia 27 de dezembro, alguns atletas até do profissional deverão se representar, como o Adson, que sofreu uma lesão e vai precisar de mais tempo de readaptação, como o Estrela, como o Paulinho Paula, talvez se represente um pouquinho antes, no dia 27. Alguns jogadores aí que sofreram lesões, né, deverão estar já nesse próximo dia 27 no CT Moacir Barbosa para dar início à preparação, para o Campeonato Carioca, junto com os jovens jogadores. Mas é isso, chave virada, férias para os atletas e agora o trabalho começa a ser forte a cada vez mais com automaticamente a diretoria Cruz Maltino. O Vasco tem um grande objetivo nesse momento, que é definir o seu novo treinador. E a gente tem novidades a trazer aqui a vocês. Primeira delas, Fernando Diniz. Com a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse momento. Ontem, lá no Boa Noite Gigante, a gente havia colocado aqui à mesa para você, torcedor vascaíno, né? A informação de uma demissão do Fernando Diniz do cargo de técnico do Cruzeiro. Até hoje também na Corda Vascão a gente trouxe a vocês, né, as falas, as aspas utilizadas por Diniz ainda na sala de imprensa da entrevista coletiva, onde ele fica muito revoltado com essa demissão que foi se falada a ele por parte da imprensa e tem total coerência a revolta. Mas hoje rolou na Toca da Raposa, pela parte da manhã, uma reunião com o Fernando Diniz e a diretoria do Cruzeiro. E toda essa situação ela teve uma reviravolta. Hoje o Diniz não foi mais demitido. Sim, que loucura, né? Ontem o Diniz havia sido demitido, hoje as coisas já mudaram e o Diniz segue no comando técnico do Cruzeiro. O Diniz é uma pessoa que é, assim, um nome muito questionado por parte da torcida vascaína. Ontem, quando se foi confirmada a demissão do Diniz, o torcedor vascaíno foi à loucura por saber que o Pedrinho é um admirador do futebol do Fernando Diniz e por temer a chegada do Diniz ao Vasco. Mas hoje, com essa informação confirmada, que Fernando Diniz não foi mais demitido do Cruzeiro, você vascaíno que não gostaria de ver Fernando Diniz no Vasco da Gama poderá se acalmar, porque ele permanece lá em Minas Gerais e não ficará aí livre no mercado, então sem chance do Diniz ser o técnico do Vasco para 2025. É claro, a prioridade internamente, a gente já trouxe aqui a vocês, é sim Luiz Castro. Mas Luiz Castro está muito complicado nesse momento, uma situação muito complexa. O técnico recentemente deu uma entrevista aí ao portal Jornal A Bola, falando que o objetivo dele de trabalho é apenas para junho, julho do ano que vem, tá de férias, ele tá ouvindo propostas e vai fechar a menos que seja um projeto assim impossível de recusar, né? O Atlético Mineiro tá afim dele, o Grêmio tá afim dele, o Santos tá afim dele, mas nesse momento, assim, esses clubes que têm interesse no Luiz Castro estão começando a mexer os seus pauzinhos, e tem que ser assim. Não pode ficar dependendo do Luiz Castro até o ano que vem. E o Vasco automaticamente também irá fazer isso. Só que qual é a situação de momento? O Grêmio de Renato Portaluppi confirmou hoje a demissão do treinador. Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. Houve uma reunião hoje pela parte da manhã lá no Rio Grande do Sul entre Renato Gaúcho e a própria diretoria do Grêmio. E a informação que temos nesse momento é que Renato Gaúcho não é mais o técnico do tricolor gaúcho. Mas o objetivo não é falar apenas sobre Renato em si, mas falar quem é o nome que deve fechar com o Grêmio. A gente teve essa informação agora há pouco, de que o Grêmio ele está com negociações avançadas para fechar com Pedro Caixinha. Informações é que o treinador português, ex-Red Bull Bragantino, deve ser oficializado nessas próximas horas como novo técnico do Grêmio para a temporada de 2025. Pessoas próximas aí à diretoria do Grêmio confirmaram essa informação
nessa manhã de hoje para a imprensa gaúcha, e Pedro Caixinha tem tudo para ser anunciado em breve como novo técnico do Grêmio. Por que essa informação é importante? Se você acompanha o nosso canal, sabe muito bem que o Luiz Castro é o plano A da diretoria do Vasco e o Pedro Caixinha era o plano B da diretoria do Vasco. A grande questão é, há uma grande dificuldade com o Luiz Castro. O Pedro Caixinha passava a ganhar mais força nos bastidores de São Januário. Só que agora, se com o Luiz Castro essa grande dificuldade, o que será do Vasco da Gama no mercado com o Pedro Caixinha fechando com o Grêmio? O que o Vasco da Gama irá fazer? Para onde o Vasco da Gama irá? Situação complexa hoje da diretoria Cruz-Maltina com relação ao seu novo treinador. Esperou o Luiz Castro, até agora nada dele responder, e o Vasco da Gama está aí chupando o dedo no mercado. Talvez, e eu não duvido, Renato Gaúcho surja como uma possibilidade. E ele deu uma entrevista, saindo dessa reunião que rolou com a diretoria do Grêmio, exatamente sobre o seu futuro. E a gente traz aí as palavras rápidas de Renato Gaúcho, a imprensa gaúcha, falando exatamente sobre o futuro e deixando automaticamente as portas abertas para 2025. Gente, obrigado por tudo. Fiz tudo pelo clube, sempre sincero, trabalhei, procurei dar o máximo. Faz parte. Tem horas que eu preciso dar um descanso na minha cabeça, curtir um pouco a minha vida também. Infelizmente eu vou dar um tempo no meu ciclo, mas eu sei que as portas sempre serão abertas para mim. Ninguém vai pagar a minha história no clube. Não vai. Ninguém. Tu te sente mais leve, Renato? Não é mais leve, mais pesado, não é nada disso. Eu tô com a minha consciência tranquila, isso que é o mais importante de tudo. Pretende trabalhar Eu o ano tomei que vem, essa Renato? decisão junto com o presidente, achei que era a hora, entendeu? Eu sempre falei para vocês que no momento que eu achasse que estaria atrapalhando, eu iria embora. Então eu só tenho que agradecer ao presidente, a diretoria, nossa torcida, entendeu? É assim, a vida é assim. Seguimos em frente. Pretende trabalhar o ano que vem? Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ainda. No momento, eu preciso de férias pra minha cabeça. Partiu de você a saída? Partiu de mim. Já tinha falado com o presidente ontem. Hoje ele conversou comigo, falei que eu não ia mudar de ideia. Faz parte. Bom, e Renato Gaúcho, meu amigo torcedor, eu já embalo nesse tema aqui. É um tema muito complexo, de fato. Renato Gaúcho é uma figura muito controversa. Para todo o Brasil, de um modo geral, né? Se a gente olhar nessa temporada de 2024 e falar que o trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio foi bom, vou estar mentindo aqui para vocês. O trabalho de Renato no Grêmio foi ruim. Renato tinha, ao meu ver, até um elenco bom em mãos. Não era um elenco fenomenal. Não era um elenco de grandes peças. Era um elenco modesto. Era um elenco de 10ª colocação. Mas poderia entregar mais. Eu acho que sim, poderia entregar mais o Renato no Grêmio nessa temporada de 2024. Não entregou. Foi muito criticado. Foi um ano do Grêmio complexo, de afirmação na Série A do Campeonato Brasileiro. E ele sai. E eu vou dar minha opinião aqui sobre Renato Gaúcho. Por quê? O Vasco ele tem como plano A Luiz Castro. Me desculpe, vamos ser coerentes? Difícil do Luiz Castro fechar, tá? Acho difícil do Luiz Castro fechar com o Vasco da Gama. O plano B era o Pedro Caixinha. Com a saída do Renato, está encaminhando a sua chegada ao Grêmio, perdão. Qual será o outro plano do Vasco da Gama? Será que há um outro plano no Vasco da Gama? Eu não sei. A grande questão é, se não há, ou se há, eu tenho convicção de que o Renato Gaúcho será um nome abordado internamente. Convicção. Convicção. E posso ser sincero? Posso dar a minha opinião aqui? Eu gosto do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, eu acho que por esse jeitão de ser, né? Carioca, gosta de futebol, gosta de praia, gosta de zoar, gosta de brincar. Não é muito levado a sério. Não é muito levado a sério. Mas Renato Gaúcho, com esse mesmo Grêmio, em 2017, foi campeão da Libertadores. Renato Gaúcho, com esse mesmo Grêmio, lá no ano passado, fez um excelente trabalho, levando o Grêmio, salvo engano, e para não falar nenhum tipo de besteira, eu vou confirmar até aqui com vocês na tabela de classificação. No ano passado, terminou o Campeonato Gaúcho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, gente. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha o Grêmio no ano passado.
segundo colocado Brasileirão. Com 68 pontos, o Palmeiras foi campeão com 70. Que não tinha um elenco fenomenal também, o Grêmio não. Mesmo o Renato Gaúcho, que antes, ou aliás, que pós Jorge Jesus no nosso rival, fez o melhor trabalho. Talvez antes do Dorival. Flamengo com o Renato Gaúcho jogou bola. Flamengo com o Renato Gaúcho chegou a uma final de Libertadores. Foi injustiçado, na minha opinião, o Renato Gaúcho no rival. Renato Gaúcho, meu amigo torcedor, há 2 anos atrás, em 2022, 2021, era um técnico cotado na seleção brasileira. Então, assim, é controverso. Não tem, talvez, um grande apoio por parte da torcida. Mas eu acho sim. Olhando para 2025, eu não vejo problema algum em ter Renato Gaúcho no comando técnico do Vasco da Gama. Eu tô dando minha opinião aqui. Se não é a sua, irei te respeitar e compreendo que talvez vários torcedores vascaínos aqui não concordem em ter Renato Gaúcho na beirada de campo. Mas eu acho, talvez o Vasco precise de um técnico assim. De um técnico que reconheça o tamanho e a grandeza do Vasco. De um técnico que não tenha coragem de botar a cara e falar. De um técnico que reclame quando tiver que reclamar. De um técnico midiático, que Renato Gaúcho é midiático. De um técnico que traga holofotes para o Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco está precisando disso, sabe? Aparecer. Acho que o Vasco hoje precisa aparecer. E sem dúvida nenhuma, colocando o Renato Gaúcho na beirada de campo, o Vasco da Gama aparecerá. Aparecerá. O nome do Vasco vai ser comentado. Eu acho que é isso, gente. O Vasco precisa se reformular, reestruturar em vários aspectos. O Vasco precisa reestruturar com o seu CT. O Vasco precisa se reformular com o seu elenco. E o Vasco precisa se reestruturar para o futebol brasileiro. O Vasco da Gama precisa aparecer. E um nome como o Renato Gaúcho traz esse holofote, né, para dentro do CT Moacir Barbosa. Assim como o nome do Luiz Castro trará esse holofote também. Mas é minha opinião. Eu gosto muito do Renato e acho que seria um nome bom, sim, para o nosso Cruz Maltino. Mas vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Demitido lá, talvez ganhe mais força aí dentro do nosso CT. Você gosta do nome do Renato Gaúcho? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Como a gente trouxe lá na introdução, a gente não pode deixar de falar aqui com vocês nesse Fala Gigante. Hoje, o Cruzeiro anunciou aí nas suas redes sociais uma barca, né? Vários atletas estão livres no mercado a partir desse momento, após sair do Cruzeiro. E em uma das postagens feitas pelo Cruzeiro anunciando essa barca, o Cruzeiro anunciou as saídas de Ramiro, Wesley Gasolina e o grande nome que para mim é o Álvaro Barreal, que é esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. E por que eu digo que esse é o nome que o Vasco da Gama ele tem que de fato investir? Álvaro Barreal é um atleta que estava emprestado ao Cruzeiro nessa temporada até o final de 2024 agora. O Cruzeiro tinha um passe fixado de Álvaro Barreal. A gente não tem informações aqui da opção de compra do Cruzeiro pelo Álvaro Barreal, né? Mas era um nome que foi contratado pelo Cruzeiro. Informações até minto, tá? É que a opção de compra de Álvaro Barreal era de cerca de 20 milhões de reais, vindas por parte do Cincinnati. O Cruzeiro não quer comprar. O Álvaro Barreal tem um contrato com o Cincinnati até o final do ano que vem. Ele volta para lá. Álvaro Barreal, para quem não conhece, é um ponta direito, que atua também pelo lado esquerdo, mas é um ponta direito, gosta de atuar com o pé trocado, de 24 anos de idade, argentino, canhoto, de 1,72 m de altura, que, olha que loucura, iniciou a sua carreira no Vélez Sarsfield e chegou ao Cincinnati em 2020. No ano passado, pelo Cincinnati, ele em 46 jogos marcou 8 gols e deu 12 assistências. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Álvaro Barreal é do mesmo clube que criou e gerou o Luca Orejano, e Álvaro Barreal, nesse momento, ele está voltando para o clube em que Luca Orejano está. É o seguinte, diretoria do Vasco, o Cincinnati ativou a opção de compra do Luca Orejano. Diretoria do Vasco, vocês fizeram uma cagada. Vocês não, porque foi a Era Matos e 777, mas foi feita uma cagada nesse contrato entre Vasco da Gama e Cincinnati pela venda do Luca Orejano. Chega lá, conversa com esses norte-americanos. Tentem segurar esse pontinho aqui no Brasil. Tentem trazer esse pontinho aqui no Vasco da Gama. Eles não vão querer ter o Álvaro Barreal lá, como já mostraram que não gostariam de ter ao emprestar o Barreal para o Cruzeiro. Bom jogador é Álvaro Barreal. Bom jogador. O Cruzeiro nesse ano não funcionou em nada. Por isso que ele não rendeu lá.
Gostaria muito de ver esse rapaz aqui no Vasco. Muito mesmo, cara. E tem uma ótima oportunidade. Tem um jogador que tem contrato com o Cincinnati até o ano que vem, final do ano que vem. Acabou de ser emprestado, então automaticamente o Cincinnati está disposto a emprestá-lo novamente. E seria um baita jogador para o nosso elenco. Um baita jogador. Ponta pequeno, rápido, habilidoso, igual o Luco Orejano. Igual o Luco Orejano. Que o Vasco poderia ter aí no elenco para a temporada de 2020. Já adaptado, é claro, ao futebol brasileiro após essa passagem pelo Cruzeiro. Então, alô, diretoria do Vasco. Traguem Barreal para Colina. E para fechar aqui, né, esse Fala Gigante aí muito movimentado, só uma informação que acabamos de ter, tá? Informações é a seguinte. O grego, tá? Evangelos Marinakis. Acabamos de ter aí uma notícia dada até pelo Wallace Neguerê, que nesse momento, sim, meu amigo torcedor vascaíno, a expectativa é que o quanto antes o grego desembarque em terras cariocas, só para trazer uma atualização do que está acontecendo, porque a gente já não comenta sobre esse assunto há muito tempo. Então o grego está programando uma chegada aqui ao Rio de Janeiro, ele quer muito essa aquisição da SAF Cruz-Maltina, quer muito comprar o quanto antes a SAF do Vasco da Gama, quer muito mesmo, tá? Ser o novo dono da SAF do Vasco. E a informação é que nesse momento, informação é claro, a gente está trazendo a fonte aqui dada pelo Wallace Neguerê, jornalista do SBT Esportes Rio de Brasília, uma grande personalidade, influenciador no meio da torcida vascaína, é que o grego tem o escritório de Giuliano Bertolucci para intermediar a negociação. E nesse momento a informação é que o grego ele visa sim pagar parte da dívida do Vasco à vista. Pedrinho hoje ele tem como solução para o problema financeiro do Vasco o pagamento das dívidas. Ele quer próximo dono invista no pagamento das dívidas, equalize as dívidas para que o Vasco possa ter um respiro financeiro. E o grego está disposto a pagar grande parte dessa dívida à vista. Lembrando que a fortuna do grego é de 22 bilhões de reais. Então, grana ele tem para pagar isso à vista. Ele vai buscar realmente pagar tudo. Por isso que recentemente a gente trouxe um vídeo aí do Zé Elias, na ESPN, né, o Zé Elias, que é um ex-jogador até do próprio Olympiacos, falando que o grego ele tá meio chateado porque ele às vezes chega para perguntar o valor da dívida, o Pedrinho fala que é X, depois ele chega para perguntar novamente, o Pedrinho fala que é Y, nunca dá um valor correto, e ele quer saber tudo, tintim por tintim, que o desejo dele é pagar tudo que pode para que o Vasco possa ter um grande alívio e respiro financeiro. Show? Informação importante é para vocês, as coisas estão andando, mas no Boa Noite Gigante a gente traz mais novidades aí sobre toda essa situação envolvendo Evangelos Marinakis. Show? Deixa a sua opinião aí nos comentários, vascaíno. O que você acha sobre isso tudo? Tá animado? Fala Gigante aí, como prometido, muito agitado, né? Muito movimentado, cheio de novidade. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo, tá? Dessa segunda-feira. E já já a gente tá aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Contando, é claro, sempre com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.